Bom, primeiramente eu queria deixar aqui um bom dia, a paz do Senhor a todos. Esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando, então me perdoem a falta de qualidade. Não sou boa com essas coisas, mas é para falar sobre a palavra de Deus. Eu estava aqui lendo em Mateus e me chamou muito a atenção a parte em que fala que Jesus andou sobre as águas. Não apenas o fato de Jesus ter andado sobre as águas, mas o que me chamou a atenção foi mais a parte de Pedro, na verdade. Na parte em que diz assim, no capítulo 14, versículo 28. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o tomou. E lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. O que isso me fez refletir? Que quando nós estamos com Jesus, Ele nos dá total suporte. Ele nos dá todo o apoio que nós precisamos, Ele nos dá a resposta, Ele nos dá todo o respaldo necessário para que nós vivamos uma vida plena com Ele, através da palavra, através dos ensinamentos dEle. E não que nós estejamos livres de passar por alguma dificuldade, por alguma tribulação, mas porque nós somos seres humanos, nós somos pessoas de carne, nós somos falhos. E nós estamos aqui aprendendo. O único perfeito é Deus, é Jesus, né? E nós somos falhos. E eu me vejo muito aqui, não só eu me vejo como Pedro, como eu creio que muitas outras pessoas também se veem no lugar de Pedro, mas nem todos têm o mesmo discernimento. Porque o que eu vejo aqui? Que muitas vezes nós já estamos numa caminhada com Deus, nós já conhecemos sobre o amor de Cristo, nós já conhecemos da palavra e nós já estamos trilhando esse caminho. Mas muitas vezes Jesus está ali na nossa frente dizendo: vem que eu te sustento, vem que eu te mantenho. Mas nós começamos simplesmente a olhar para os lados, nós começamos a olhar para as dificuldades, nós começamos a olhar para o que está acontecendo ao redor. A gente vê uma dificuldade na vida financeira e já se abate. A gente vê uma doença na família e se abate. A gente tem algum problema profissional e já se abate. Então eu vejo isso aqui justamente como Jesus dizendo para Pedro. Jesus disse: Pedro, vem. E Pedro foi. No primeiro instante, Pedro caminhou sobre as águas. Pedro caminhou sobre as águas tranquilamente. No segundo instante, quando ele começou a olhar para o vento que estava forte, para as ondas que estavam fortes, estavam batendo, ele se temorizou, ele sentiu aquele medo e começou a afundar. E ele começou a afundar. E assim é com nós, porque às vezes a gente se bate, se perturba com as coisas que estão acontecendo ao redor, e o que acontece? A gente começa a afundar. Nós começamos a afundar, literalmente nós começamos a afundar. E aí o que acontece? Nós clamamos a Jesus e Jesus nos estende a mão e nos puxa
para cima e nos diz: meu filho, eu não disse, confia em mim. Confia em mim porque eu te sustento. A minha mão forte é que te segura. Eu te sustento. Eu sou teu pai. Eu te cuido. Então, é isso que a gente deve fazer. Não importa as dificuldades, nós vamos nos abater, nós até podemos nos abater, porque, como eu disse, nós somos falhos, nós somos faltos. Nós estamos em aprendizado contínuo. Porque a santificação, ela é um aprendizado contínuo, todos os dias, dia após dia, hora após hora, minuto após minuto. Tudo isso nós temos que buscar, porque nós temos que buscar a perfeição de Cristo. Nós temos que buscar ser como Cristo foi, porque Ele nos deixou todos os ensinamentos. Nós temos que ser como Ele foi, porque Ele se submeteve à vontade do Pai. Ele veio, Ele pereceu, Ele deu a vida por nós. Ele se submeteu à vontade do Pai. Ele fez aquilo que o Pai deixou para Ele, que o Pai ordenou que Ele fizesse, deu para Ele fazer. Ele veio, Ele deu a vida dele por nós. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que olhar adiante, nós temos que fixar os olhos em Jesus, nós temos que fixar os olhos em Deus e andar por sobre as águas, andarmos por sobre toda e qualquer dificuldade, seja ela qual for, seja uma dificuldade financeira, seja uma dificuldade conjugal, seja uma dificuldade com filhos, seja uma dificuldade na vida profissional, seja ela qual for, nós devemos fixar o nosso olhar adiante, o nosso olhar de fé, o nosso olhar de certeza, porque Deus disse, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós não deveríamos nos preocupar, porque Ele venceu o mundo. No momento em que Ele deu a vida dele na cruz por nós, Ele nos livrou de todos os pecados. No momento em que Ele ressuscitou, Ele juntamente nos ressuscitou, porque nós ressuscitamos junto com Ele. Quando nós aceitamos a Cristo, nós ressuscitamos, porque antes nós éramos carne, nós éramos criaturas. Hoje nós somos filhos. Hoje nós somos filhos, porque nós conhecemos o Pai, nós aceitamos Jesus, nós conhecemos as boas obras. Então é isso que nós temos que ter certeza. Não importa a dificuldade, elas virão? Sim, elas virão. Elas virão até mesmo porque Deus permite que elas venham. Porque muitas vezes elas vêm para nos moldar, nos fortalecer, para nos capacitar, para simplesmente nos capacitar. Porque Deus permite que nós passemos por ela. Deus permite que isso aconteça. Mas para que nós possamos nos fortalecer, para que nós possamos ser cada vez mais capacitados na vontade dEle. Porque Ele sonda os nossos corações, Ele sonda as nossas mentes e Ele sabe tudo o que nós conseguimos suportar. Ele nunca vai dar um fardo maior do que o que nós podemos carregar. Nós é que colocamos mais peso nesse fardo. Nós é que ficamos nos auto-julgando, nos criticando, colocando empecilhos no nosso caminho. Porque Deus já nos deu um jugo leve. Nós devemos carregar o jugo de Cristo, não o nosso jugo, não o jugo que a carne nos dá. Nós devemos carregar o fardo de Jesus. E porque Ele é leve, nós devemos fazer a vontade dEle. E mais uma vez eu friso, nós devemos ser não como Pedro, que tirou o foco, perdeu o foco. Pedro aqui nesse momento, nessa situação, ele perdeu o foco. Aqui, ó, mais uma vez. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estende a mão. Tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Por que nós duvidamos? Por que muitas vezes nós duvidamos? Porque nós ainda somos fracos. Nós ainda somos falhos, mas nós estamos em aprendizado. E esse aprendizado ele é contínuo. Ele é todos os dias.
Todos os dias nós devemos nos alimentar da palavra. Todos os dias nós devemos buscar estar cada vez mais próximo de Deus. Todos os dias nós devemos pedir para que o Espírito Santo nos acompanhe, para que Ele nos conceda o dom de reconhecer as nossas dificuldades, de reconhecer as nossas falhas, de reconhecer acima de tudo que nós precisamos de Deus. Nós dependemos de Deus, nós dependemos da vontade dEle. A vontade dEle é soberana, nós dependemos dEle. Portanto, nós não podemos perder o foco. O nosso foco é a salvação. Então, nós devemos focar e prosseguir. Nós devemos caminhar por sobre as águas. Nós devemos caminhar por sobre toda e qualquer dificuldade, sobre todo e qualquer empecilho. Nós devemos caminhar. Senhor, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço muitíssimo, porque até aqui o Senhor me susteve. Até aqui o Senhor tem me guardado e me acompanhado. Pai, eu peço que essa mensagem, Senhor, chegue a todos aqueles que precisam, Pai. A todos aqueles que precisam ouvir da Tua palavra. A todos aqueles que precisam Te buscar, Senhor. A todos aqueles, Pai, que necessitam, Senhor, serem resgatados. A todos aqueles, Pai, que se perderam em algum momento, Pai, e estão afundando. Que o Senhor, que eles possam clamar a Ti, Te chamar, Senhor, e que o Senhor possa os resgatar. Pai, eu confio em Ti, Senhor, e eu sei que nada é por acaso, e tudo nessa vida tem um propósito, Pai. Tudo tem um propósito, Senhor. E eu creio, Pai, eu creio que esse vídeo vai chegar ao maior número de pessoas possíveis, porque todos, Pai, todos precisam ouvir da Tua palavra, Senhor. Pai, eu Te louvo, eu Te agradeço, em nome de Teu Filho Jesus, Pai. Eu Te agradeço. Amém. Que tenhamos todos um dia de paz, um dia de bênção. Que todos estejam sob a bênção de Deus. Que todos estejam sobre a proteção de Jesus. Que o Espírito Santo esteja com vocês, acompanhando e ajudando e intercedendo por vocês lá em cima. Paz. Amém.